Colar, antes, tá, da gente entrar naquilo que talvez seja a decisão do Cudê, eu quero a tua opinião, tá? Hoje, para o Inter, o melhor é ter Maurício ou Alário no Grenal de domingo? Hoje, se fosse eu, o técnico Eduardo Cudê, escalaria Alário, né? Porque é o jogador que vem jogando, né? Ele tem ritmo de jogo. Se a gente for pegar as últimas 5 vitórias do Inter dentro do Campeonato Gaúcho, e aqui, claro, fazendo todas as ponderações possíveis, né? Do nível dos adversários, né? Da superioridade que o Inter teve, o esquema sempre teve 2 atacantes. Independente Siener e Alário, Siener e Pedro Henrique, Luca e Valência, sempre tivemos 2 atacantes. Então, me parece muito claro que o modelo do Inter, do Cudê, neste momento, está desenhado, né, para 2 atacantes, até porque na sequência a gente vai receber a principal contratação da temporada, que é mais um atacante, que é o Rafael Borré. Então, imagino que o Inter, naturalmente, durante toda a temporada de 2024, vai jogar com 2 atacantes. Maurício está voltando, né, de um torneio pré-olímpico e o Inter fala publicamente, isso inclusive, né, de que a preparação do Maurício no torneio pré-olímpico foi para jogar, ou seja, joga, recupera, prepara para o jogo de novo. Não há uma base de sustentação física do Maurício neste momento. Pode jogar o Grenal? Pode. Depois tem o Asa, que é um jogo importantíssimo, mas está muito claro que o Inter tem trabalhos específicos planejados para o Maurício neste primeiro momento, que ele está abaixo fisicamente dos demais. Acho que não tem problema nenhum do Maurício começar como uma alternativa para o segundo tempo, afinal, está dando certo esse time com o Alário, não vive o melhor momento, é verdade, mas acho que seria o melhor caminho para o Inter começar o Grenal de domingo. Pois é. Ribeiro Neto, está dando certo o Internacional com o Alário? É Alário para o jogo de domingo contra o Grêmio? São 2 perguntas, né? Tá. Com respostas diferentes. Vamos lá. A primeira, ainda não. Ainda não está dando certo. O Alário ainda me demonstra estar um pouquinho perdido. E vai lá, os jogadores do Inter tentam achar ele, sabe? Há uma tentativa, né? Sabendo o gol dele ali, tá? Há uma tentativa, né? No jogo contra o Número até saiu uma jogadinha dele com o Alan Patrick. Mas ainda não está o ideal. Só que a sequência de jogos e essa desculpa do Maurício, ela já está pronta, né? Tá voltando. Questão física, não sei né? o quê, pipipi. Se fosse eu, mas não sou, mas se fosse eu, iria com o Inter mais treinado. Com o Inter melhor treinado, que é com o Maurício e o Éder Valencia com o Patrick na frente. É o que eu faria. Só que, pelo visto, não vai ser isso. Vai ser com Alário e Éder Valencia. Tá? Que são mudanças que podem acontecer durante o jogo, como citou do Grêmio ontem, perfeito, né? Pode ser um tempo para cada um. Perfeito, não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo que eu estou tentando, meu filho, responder a pergunta. Não, tudo bem. Eu estou ponderando outra situação. Eu vejo, Ernst, essa questão do Maurício, do Alário, da seguinte maneira. Se tem uma questão física, tá? Vamos partir do princípio disso que o Ribeiro colocou. Se tem uma questão física que impede o Maurício de começar, é uma questão física. Eu acho que aí não tem discussão, né? Fisicamente, hoje ele está com uma questão de preparação para uma temporada comprometida por conta do pré-olímpico com a seleção. O termo usado pelo Inter é o Maurício, Bruno Gomes e o Wesley estão abaixo dos demais que estão aqui. Defasados fisicamente, né? Na comparação com os demais. Então, assim, se tem uma defasagem física, para mim está posto, né? Não há como ele começar o clássico Grenal diante disso. Está definido. Está definido. O que eu quero analisar com vocês é o seguinte. É o que é o melhor. Exato. É por isso que eu disse. Exato. Eu, por mim, entendeu? E quando eu falo filho, por favor, não é nenhuma pretensão aqui. É porque eu acho ele meu filho mesmo. Entendi. Entendeu? No E jornalismo. nem para desmerecer a opinião do filhote, né? Não, jamais. É porque carinho. Ele é um dos meus filhos. Ele não gosta de carinho. querido. Quando chama de querido, ele não Não, gosta. depende do momento, né? Que o Alexandre é muito talentoso, entendeu? Quando a gente tem alguns debates, ele vem com querido, entendeu? Não é o natural. É o querido, né, Diogo? É o querido, é o professor, é o chefe, né? É tudo artimanha de vocês. amado também. Quando eu Quando falo tu faz meu coisa filho... sorrindo, querido, vale? Depende. Vamos lá, Ribeiro. Quando eu falo meu filho é porque ele começou comigo aqui na Bandeirantes. Então É eu uma tenho, grande mentira. Eu Aprendeu tenho bem. muita honra disso aí. Mas tem inveja. Isso aí gera uma inveja. É Não uma problema. grande mentira. Mas... Tá. Então, assim, ó. Gente, vocês têm convicção de que quantos jogos teve o Inter com 2 atacantes? 4? 5. 4 ou 5, né? Vocês realmente acham que em algum momento o Internacional foi perto do que ele já foi com o esquema anterior? Contra o Brasil de Pelotas só, né?
Dá para dizer Santa Cruz também, mas a gente pondera o nível do adversário. Pois então, eu vou te dizer, eu ainda acho que não. Então, para um Grenal, eu faria isso. Só que, não é, talvez até o Kudê veja no Grenal um adversário de nível para testar isso. Perfeito. Mas eu tô com o Ribeiro. Eu acho que se o Maurício tiver 100%, jogaria o Maurício. É isso, é o que eu quero colocar. Para mim, o Maurício ideal é titular. O Maurício, nas condições ideais, é titular. Porque não seria um castigo para ele, né? O cara sai do time que vai para a seleção. Exato, mas é que tem a questão do condicionamento físico, início de temporada e tudo mais. Se o Maurício não tivesse ido para o pré-olímpico com a seleção e tivesse feito a pré-temporada com o restante do grupo e não tivesse a defasagem física, não haveria essa discussão. Maurício titular e Alário no banco. Então, o que a gente tem que projetar é o seguinte, e aí o Ribeiro tem razão, o melhor Inter tem o Maurício. O melhor Inter tem o Maurício. Para mim, o Maurício é titular. É titular no Inter. Ele só não será titular por isso, Ernest, pela questão do condicionamento físico. Mas é que tecnicamente, para mim, ele é muito, mas muito superior ao Alário, embora posições diferentes, e acrescenta muito mais ao time do Internacional. É que eu acho que tem tanto debate em cima dessa questão Maurício, porque, primeiro, a gente pode analisar, né, o que nós achamos melhor para o Inter. E eu também concordo. Botaria o Maurício no lugar do Alário para fazer o Internacional muito semelhante ao que aconteceu no final do ano passado, ali, quando o Kudê chegou. Tá? Dito isso, eu acho que a gente tem que tentar analisar a cabeça do treinador. Porque, como o Lucas disse, são 5 jogos com 2 atacantes. Daqui a pouco está para vir o Borré. E me parece muito um ensaio para o que vai vir no Internacional. Então assim, eu estou tentando fazer a leitura em cima do que o Kudê pensa, ou do que o Kudê vai querer fazer em 2024. Então me parece muito claro que vai jogar o Alário. Eu não vejo dúvidas na escalação do Internacional hoje. Posso me quebrar? Claro que posso, mas como diz o Ribeiro, né? Tem que falar antes. Me parece muito claro que o Maurício é uma opção para segundo tempo, ainda que o Maurício seja um cara que o Kudê adore, né? É que o ponto é o seguinte, né? Diogo, vamos lá. Se a leitura do Kudê é essa de preparar o time para a chegada do Borré, Maurício será reserva no Internacional. Ou não, né? Será reserva no Internacional. Vai sair o Wanderson? Ou não o vai. Bruno Henrique. Vai sair o Patrick? Não vai. Henrique. Hoje o Bruno Henrique não sai. Não, exato. Hoje o Bruno Henrique não sai. Mas com a porque nossa aí eu cabeça... tenho que olhar pro campo. Não. O Kudê tá olhando pro campo. Acredito. O Kudê tá olhando pro campo. Hoje o Bruno Henrique não sai do time do Internacional. É que eu acho assim. Não sai. Eu acho assim. Uma coisa é o ideal do papel, outra coisa é o que o campo está mostrando. Beleza, mas pensa, eu sei que tu vai falar talvez sobre isso, mas pensa que problema bom, né? Ele tem que botar o Maurício, que é um cara de seleção brasileira, no banco. Ou, por exemplo, o Bruno Henrique. Ou, por exemplo, o Bruno Henrique. Mas aí... Ou, por exemplo, o Bruno Henrique, que está jogando muito na temporada, no banco. Mas aí o que problema né? é bom quando não pune o time. O problema é bom quando não pune o time. É que assim, ó, na verdade não, né? Na minha visão, o Alário, ele é o principal dos prejudicados aí nesse momento, né? Porque eu concordo com o Ribeiro falou isso aí já há alguns dias. O Alário faz o trabalho sujo. Essa é a expressão que ele usou. Qual é o trabalho sujo? É fazer o Inter se organizar para jogar com 2 atacantes para quando o Borré chegar. Diogo, esse é o único que tem certeza que não vai jogar. Pois é, só que é injusto, né? Porque ele tá fazendo tudo que tá fazendo, não tô falando tecnicamente, né? Eu tô falando ocupando os espaços, tentando moldar o time, aquela coisa toda. E na hora do filé ele vai sair. Vai sair. Na hora do filé ele vai sair. Mais ou menos, né? Porque a princípio o Brasileirão não para na Copa América ainda. Ele tudo bem. Ele é o atacante mais titular durante pelo menos 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. De 7 a 9, né? 7 a 9. 7 a 9. Mínimo 7 rodadas. Contando que provavelmente nem Inter nem Grêmio vão ter 9 rodadas sem os seus jogadores. Porque talvez só o Uruguai e aí o Carbajo e o Rocher fiquem fora, porque talvez seja a única seleção que chegue na final. Tenha condições de ir para a final. Colômbia, Equador, Paraguai, Venezuela, pode pegar eu acho uma que não semi, vão pra final. pode pegar uma semi. Mas daí semi são 8 jogos. Beleza, mas aí vai dar quase dia 10 de julho. Não, perfeito. O que eu pondero é que não vai perder toda a Copa América, quase toda. Okay. Porque nós não temos aqui brasileiros convocados. Se a gente colocar eliminatórias, né? Isso, tá, perfeito. Datas FIFA. Mas o que eu digo é o seguinte, só que houve nesse período contra o Alário, não só o fato da contratação do Borré que vai fazer ele sair do time. E isso não é ruim, eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, tá? Só estou dizendo que houve contra ele nesse período. O crescimento do Bruno Henrique. Sem dúvida. Porque eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós aqui
E nem o Cudê, talvez, imaginou Perfeito. que o Bruno Henrique fosse jogar o que está jogando. Desculpa, mas nós falamos no Vozes do Gigante isso. Porque assim, mas desse nível técnico? Nós tínhamos uma expectativa em cima do Bruno Henrique, porque a gente falava, porque assim, o Bruno Henrique chega do Al Ittihad com uma pecha assim, melhor volante do Campeonato Saudita. Do Campeonato Saudita. Daí tu pensa, mas Campeonato Saudita, né? Não, beleza, mas a gente sabe que o cara jogou muito no Palmeiras, a gente sabe que ele tem bom futebol. Aí volta pra cá com um calendário mais cheio de jogos, com viagens e tudo mais. E a gente sempre diz o seguinte, eu quero ver esse cara com uma pré-temporada, com tempo para descansar, com o trabalho do Cudê mesmo diário ali, todo dia. A gente tinha certeza que ele ia subir de produção. Só o Diogo disse que em relação a isso, né? O que corrobora é que o Inter está desesperado atrás de um primeiro volante. Então, talvez nem o Inter acreditasse que Arangues e Bruno Henrique casariam tão bem da forma como está casando. Nesse sentido, sim. É que eu vejo assim, apostar num crescimento de rendimento do Bruno Henrique com a pré-temporada, ok. Né? Todos imaginávamos isso. Todo mundo sabia que eu ele acho era que bom. nesse nível só que não. Eu concordo com o Diogo. Nesse nível. Que ele tá, o que ele está jogando é extra. Isso, Colar, é isso. De titular indiscutível. Eu sempre conto a história, né? Eu não- Quando o Inter contratou o Bruno Henrique, eu tenho certeza absoluta em Porto Alegre que existiam 2 pessoas que viam o Campeonato Saudita com frequência. Tu? E o Calvin. Perfeito. Porque a gente estava atrás dos links. O Calvin eu sabia, tu foi uma surpresa. É que eu e ele nós estávamos atrás do Cristiano Ronaldo, né? A gente não mente. E a gente assistiu bastante. Cara, eram 3 jogadores que estavam jogando muito no Campeonato Saudita. Um foi pro Corinthians, que é o Igor Coronado, outro era o Bruno Henrique, que veio pro Inter, e o outro ficou lá, que é o Romarinho, no Al Ittihad, tá? Não tô falando no campeonato todo. Cara, o Bruno Henrique era óbvio que ia chegar aqui no nível abaixo, tendo em vista a dificuldade do calendário e tal. Só que eu acho que desse jeito que ele tá jogando... Tá jogando muito. O Bruno Henrique não é só a questão tática, né? Se tu for pegar o Bruno Henrique, todo mundo fala que o Alan Patrick é o cara das assistências e também agora dos gols, né? É o vice-artilheiro do Inter no Gauchão. O Wanderson, a mesma coisa. Pô, até o Valência tá dando assistências. Só que o Bruno Henrique tem a pré-assistência. O Bruno Henrique é o penúltimo... É o antepenúltimo passe. Ele quase sempre faz a bola chegar para o cara dar a assistência. Essa é a grande vantagem de ter o Bruno Henrique no meio-campo do Internacional. Sem contar as vezes que ele entra também na área e dá oportunidades. Né? Deixa eu voltar na questão Alário e Maurício para a gente fechar aqui não sei se um consenso, mas Ribeiro Neto joga Alário pela questão física do Maurício, né? Sim. Não gostaria, mas é o que vai acontecer. Colar, joga Alário. Diogo Rossi. Acho que joga Alário pelo que o Cudê treinou, não por condições físicas. Eu acho que o Maurício foi preparado para estar apto no Grenal. Isso. Mas não começa. Mas não começa. Porque o Cudê montou um time com 2 atacantes. É isso porque ele quer o Alário para jogar junto com o Valência. Com o Diogo. Pela análise, Maurício. Pelo Cudê, Alário. Mas a diferença do que vocês dois colocam é que é uma decisão do Cudê muito mais técnica do que propriamente na questão física do Maurício. Eu acho que não tem problema físico. Eu acho que o Cudê... É aí que tá, entendeu? Ele tinha a defasagem física da seleção. Dá pra jogar. E o Inter tirou ele pra preparar pro Grenal. Diogo, por que eu tô reforçando isso? Porque um pós-Grenal, vamos supor que de fato a decisão do Cudê seja pelo Alário, tá? Que eu acho que vai ser. E vai ser pelo Alário. Vão surgir questionamentos do porquê não o Maurício se o rendimento do Internacional não for o esperado, porque vai haver uma comparação com o rendimento do Inter no ano passado. É uma decisão do Cudê. Técnica. É isso que vocês estão dizendo. E não é uma questão física que está impedindo ele de começar, como disse o Colar aqui. Só que tem um lado bom nisso, né? É que eu acho que nesse quesito específico, o Cudê só tem coisas boas. O que é ruim para o gremista, mas pensando na análise do futebol como um todo. Porque, por exemplo, ele pode começar com o Alário e ir bem. E quando colocar o Maurício, melhorar as coisas. Isso, evidente. Então, para ele, tudo é positivo. Eu não vejo problema nisso, entende? Mas um Maurício em 100% de condições físicas, eu tenho muito mais certeza do que ele entrega do que o Alário. Eu não teria essa dúvida. Eu tenho E eu nem pensaria em preparar o time para a chegada do Borré. Eu concordo contigo, mas te dou uma resposta. Eu pensaria no momento, domingo, Grenal, 100% de condições físicas para ambos, Maurício joga. Eu concordo, mas te dou uma resposta com 2 palavras. Bruno Henrique. Cara, mas eu vejo além, tá? Eu vejo além. Um cara que vai sair totalmente da zona de conforto nesse clássico é o Renato. O Renato, ele vai ter que pensar
todas as alternativas que o Cudê vai poder fazer a partir de todas as peças que o Inter tem. Porque se começa o Alan Patrick perto do Ener Valencia, daí daqui a pouco entra o Alário e o Alan Patrick vem para o meio. Mas o inverso também é verdadeiro, né? Debatemos aqui um Grêmio com uma possibilidade de 3 zagueiros, 3 volantes. Né? Perfeito. Um Grêmio com extremas. Perfeito. O inverso também é verdade. Perfeito, não em termos de qualidade. Mas é diminuto. Não em termos de opções de qualidade, mas de sistema. Beleza, mas o Grêmio é circunstância. O Inter é realidade. O Inter é realidade que o Maurício vai entrar, por exemplo, num jogo, num segundo tempo, e vai mudar o jogo, ou vai elevar a qualidade do Inter. Eu concordo em partes contigo, mas, por exemplo, e se o Diego Costa começar o Grenal? Bom, daí beleza, daí tem um outro artifício, realmente. Que baita gancho, obrigado. Não, a gente está muito bem. Pô, deu de Alan Patrick pro Ener Valencia. Lucas Dias, vem comigo. Não, de PP, de Alan Patrick jamais. Vem lá, vamos lá. Diego Costa, joga ou não joga o Grenal, Lucas Dias? Essa é a grande dúvida no lado gremista, tá, Felipe Gamba? O Grêmio está preparando o Diego Costa para ficar à disposição do técnico Renato para o Clássico Grenal. E aí o grande detalhe, se ele vai começar a partida no banco de reservas ou no time titular do Grêmio no Clássico do próximo domingo às 18 horas no estádio Beira-Rio. Diego Costa, quando chegou, e o Renato confirmou essa informação, pediu pelo menos 15 dias para ficar 100% e à disposição do técnico gremista. Esses 15 dias fechariam depois do Clássico Grenal, mas o Grêmio faz agora uma força-tarefa para ter o atacante espanhol à disposição no jogo do próximo domingo.